Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luciano Lúcio. Eu quero cumprimentar aí o pastor Paulo, da Assembleia de Deus Peniel, aí de Mococa, juntamente com toda a igreja. Eu quero deixar aqui uma mensagem aos irmãos, com muita alegria. Estou aqui tirando um tempo aqui do meu trabalho no escritório para poder estar vos enviando esta palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler somente o versículo 40, que diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Meus queridos, eu quero desenvolver aqui nesta mensagem uma mensagem de esperança para você que me ouve. Para você, irmão, para você, irmã, nós estamos em um período de pandemia, onde nós estamos cerceados dos nossos direitos de ir e vir. Muitas das vezes não podemos, em algumas cidades, ou na maioria das cidades, nem mesmo as nossas reuniões da igreja nós podemos estar. Mas fica uma pergunta para a gente nesse momento de dificuldade, de tempestade social. Como Jesus está em relação a tudo isso? Será que Jesus nos esqueceu? Será que essa tempestade tem um proveito? Será que vai gerar algum efeito? Esse texto é muito claro, meus queridos, porque nós vemos Jesus chamando os discípulos e direcionando eles. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 35 que Jesus os chama e diz: passemos para o outro lado. Jesus dá a direção. Jesus pede para que eles entrem no barco e vá para o outro lado. E é claro, Jesus fala no tempo do verbo dizendo: passemos. Significa que Jesus está dando a direção, mas que Jesus estará junto com eles. E o texto é muito claro. O chamado de Jesus envolveu o barco dos seus discípulos, mas também outros barquinhos se aglomeraram e tomaram a decisão de ir com Jesus. Eu quero te dizer nesta mensagem que Jesus nos chamou, nos lavou com seu sangue e Ele tem uma direção para a gente. Mas a viagem não parecia ser uma viagem tão difícil, porque Jesus estava no barco. Mas nós vamos ver que no versículo 37 a Bíblia vai dizer que levantou-se um grande temporal. E esse temporal veio com vento. Eu quero te dizer que realmente nós estamos vivendo um período de temporal com muitos ventos. As ondas estão subindo. Parece que as ondas vão passar por cima do nosso barco. De maneira que a nossa preocupação agora é salvar a nossa vida. É preservar o dom da vida que o Senhor nos deu. Meus irmãos, a viagem não é tranquila. Nós sabemos que nunca será tranquila a viagem. Mas você não pode esquecer que no versículo 35, Jesus chamou os discípulos e disse: passemos. Se Jesus está dizendo passemos, Ele está dizendo: fique tranquilo, nós vamos chegar. Nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos chegar lá do outro lado. É bem verdade que o vento está aumentando, a perseguição está grande, mas o Senhor está dizendo: nós vamos chegar. E aí você observa que no versículo 38, no início do versículo, a Bíblia diz assim: e ele estava na popa. Oh, que coisa boa! Jesus está na popa. Jesus está no barco. Jesus está presente. Jesus vai conduzir este barco agora. Jesus permite a tempestade para que você entenda que o controle do barco não está nas suas mãos.
A Bíblia diz que Jesus está dormindo numa almofada, tranquilo. Mas no momento de tempestade, os discípulos ali agora desesperados, a Bíblia diz que eles despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, será que o Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus não nos criou para morrer. A Bíblia diz que Ele nos chamou para nos dar vida e vida com abundância. Jesus se importa conosco. Ele está permitindo o temporal. Ele está permitindo o vento. Mas não significa que Ele não se importa conosco. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Ele está cuidando de nós. Nós estamos proibidos de nos reunir, mas nós somos a igreja de Cristo e Ele está dizendo: filhos, eu me importo com vocês. Oh, glória a Deus! Que coisa boa é saber que Jesus se importa conosco. E Ele se importa conosco de tal forma que a Bíblia diz que no 39 diz assim: Ele despertando. Se Ele desperta é porque Ele se importa. Esse despertar está dizendo: clame, ore, jejue, consagre, cultue, cante hinos de vitória. Saia das notícias negativas e entenda que Ele é o seu rochedo, Ele é o seu pastor. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida e Ele está permitindo tudo isso para ficar mais próximo de nós. Ele quer ficar mais perto de você, porque a Bíblia diz que Ele se desperta, e quando Ele se desperta, a palavra de Deus vai dizer: e Ele repreende o vento. Pelo poder que está sobre o nome de Jesus, nós estamos profetizando agora que Jesus está repreendendo o vento. O vento está sendo repreendido agora. Jesus está repreendendo o vento, Jesus está falando com o mar. O mar significa as nações estão bravias, há uma grande confusão e Jesus está dizendo às nações, aos governantes, àqueles que dizem que podem, que têm, Jesus está dizendo: calem-se, aquietem-se. Eu profetizo que tanto aí em Mococa como no Brasil e no mundo, Jesus está liberando uma palavra dizendo: cala-te e aquieta-te. E a Bíblia diz que quando Jesus fala cala-te e aquieta-te, o vento se aquietou. Olha só, está chegando um tempo de quietude na sua vida, um tempo de paz. Está chegando um tempo em que você vai ficar feliz dizendo: chegou o tempo da quietude. Mas a Bíblia não diz que a quietude veio sozinha, não. A Bíblia vai dizer que houve bonança. Bonança significa mais do que quietude, significa período de calmaria, período onde as coisas vão ficar boas, período de você colher os frutos daquilo que você plantou na tempestade. Jesus se importa com você. E Ele já mandou o vento se aquietar e já instaurou a bonança na sua vida. Como é bom saber que nós temos um Jesus assim. Mas quero também te dizer, meu querido, que no versículo 40 nós vamos aprender a maior lição que talvez esse texto possa dar ao cristianismo. Quando Jesus viu o pânico, viu todo mundo em pânico, eu quero te dizer que nesse período de pandemia eu não assisto jornais, eu não fico preocupado com as notícias, eu estou me cuidando, estou aqui sim com a minha máscara, estou aqui sim usando meu álcool em gel, mas eu quero te dizer que nesse período eu estou orando, clamando, conversando com a minha família, brincando com a minha filha, abraçando a minha filha, estando ao lado da minha esposa, porque quero te dizer uma coisa:
Nesse período de horror, as pessoas se esqueceram de Jesus, as pessoas esfriaram a sua fé, esqueceram daquilo que professaram, esqueceram da sua confissão de fé e estão desesperados, porque as notícias ruins correm muito rápido, as notícias ruins são muito maiores do que as notícias boas, mas tem uma notícia correndo aqui agora neste vídeo. Jesus está falando com você e perguntando: por que você está tão tímido assim? Eu estava aqui no escritório pesquisando e vendo que a timidez é quase que uma covardia. Jesus está te perguntando: eu estou no barco e você é tímido? A timidez aqui, queridos, é um estado psicológico, um estado onde a pessoa acaba buscando um mecanismo de defesa. E a timidez leva o homem a viver com medo. A timidez faz o homem viver preso ao medo. A timidez faz o homem viver 3 tipos de coisas. A timidez pode ser dividida em 3 partes. A timidez situacional, em que você deixa de interagir com as pessoas e você observa que o isolamento social está levando as pessoas a ficarem isoladas, não interagindo, mas use as mídias sociais, pregue, converse, fale, grave vídeos, fale com alguém, porque Satanás quer que você fique isolado, sem falar com as pessoas, mas você pode falar através da internet, através dos vídeos, mandando mensagens, pregando no Facebook. Tire essa timidez situacional. Mas existe também a timidez crônica, que é aquela que a pessoa já se entregou, que já está vivendo um período de timidez entregue, já entregou-se. E existe a timidez também proposital, que nós preferimos nos esconder no medo e na timidez do que tomar a atitude de levantar e dizer: eu vou guerrear, eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou ganhar essa batalha. Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão tão tímidos assim? Por que vocês não usam a fé de vocês? Por que você não usou a sua fé? Por que você não buscou? E aí o Senhor agora está dizendo aos discípulos: vocês ainda não tendes fé? Essa é a pergunta que fica para você. Você não tem mais fé? Eu espero que nesta tarde você comece a exercitar a sua fé. Porque a fé vai te levar ao viver o extraordinário. A fé vai fazer você enxergar algo que você ainda não viu. E o Senhor esta tarde tem algo extraordinário para revelar para você. Eu creio que nesta mensagem que eu estou gravando para vocês, muitas pessoas vão sair do seu estado em que estavam agora. A fé estava ausente. As tempestades, elas acabaram destruindo a sua fé. O medo tomou conta da sua vida e você está pensando até que não vai conseguir, que vai fracassar. Queridos, aconteça o que acontecer, se você tiver a fé, você tem tudo. Jesus está no seu barco, te perguntando: você ainda tem fé? Aleluia! Irmãos de Mococa, vocês ainda têm fé? Se nós tivermos fé, ainda há uma esperança. Porque o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Fundamento significa alicerce. Se você tem fé, o seu edifício não vai cair.
Como está lá em Mateus capítulo 7, se a sua casa está na rocha, o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma água que está batendo em todas as casas, vai bater na sua. Mas as casas que foram construídas na areia, a Bíblia diz que o vento veio, a água levou tudo. Mas você que estava na rocha, a sua casa ficou firme, a sua casa prevaleceu. Assembleia de Deus Peniel de Mococa, vocês prevalecerão. Pastor Paulo e toda a diretoria, todos os obreiros, toda a igreja, ouça a mensagem profética que eu estou dizendo a vocês. É tempo de crise, mas é tempo de clamor e de fé. Está chegando o tempo da quietude, está chegando o tempo da bonança, está chegando o tempo da vitória. Que Deus possa abençoar a todos vocês. E eu encerro dizendo: as tempestades da vida nos surpreendem, mas Jesus sempre estará próximo para acalmá-las. Sejam tempestades externas ou internas, o que fará a diferença na sua história é você ter fé para enfrentá-las. Não fique desesperado, mas transforme o seu desespero em fé. Busque, clame, e haverá quietude e bonança na sua vida. Tenha sempre a certeza, quem está em Cristo sempre estará seguro. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do seu amigo, pastor Luciano Lúcio. Um abraço ao pastor Paulo, a sua muito digna esposa. Em breve eu quero estar novamente nessa igreja abençoada. Um abraço a todos os irmãos, a todos os obreiros, a toda a igreja. Nós sempre fomos muito bem tratados aí. E também ao meu cunhado Luiz, a Marcela, a sua família, o Vinícius, que fez aniversário. Um abraço. Fica aqui uma oração de 30 segundos. Deus eterno e Pai, Deus de bondade e de misericórdia, Deus que é rocha, firme e eficaz, esteja com todos nós, nos guarda e nos faça viver a partir desse momento um tempo de quietude e de bonança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. E lembre-se, a palavra gera fé. Deus abençoe.